Bora, galera, vamos lá. E sem saber que era impossível, ele foi lá e fez. Assim são os nossos obstáculos, são os nossos objetivos. Temos que centralizar, puxar o melhor da gente e partir para cima, né? E assim como eu prometi, assim como eu deduzi e assim como eu planejei, eu disse que eu ia manter o nível técnico, né, de qualidade dos meus convidados aqui no nosso podcast. E hoje a gente traz um cara muito especial, um cara que é diferenciado, tem uma história maravilhosa no esporte e ainda tem muita coisa para acontecer. E ele é personal trainer, ele é preparador de atletas, lutador, e hoje ele tá com um novo planejamento, e esse planejamento aí tá dando muito certo. Tá mexendo com seus eventos e vai falar melhor para você e vai se apresentar. Nosso Alessandro Benassi. Fala, Alessandro, boa noite. Tudo bem? Boa noite. Tudo bom, graças a Deus. Tamo aí, vamos bater um papo legal aí hoje. E aí, Ale, como é que estão as coisas, cara? A gente vem de uma semana turbulenta, né? Com eventos aí, e você marcando, galgando, né, os seus passos, tá muito bem, tá voando com seus eventos. Saiu do mundo da luta, entre aspas, mas hoje você é um promotor de eventos, e eu queria que você falasse um pouco. Mas antes, eu queria que você se apresentasse para a galera aí do podcast, para a galera te conhecer. Então, eu sou Alessandro Benassi, mais conhecido no mundo da luta como Benassi, né? Comecei como lutador aí nos meus 15 anos, como praticante de artes marciais, na verdade. Lutador veio depois, né? Não tinha essa pretensão quando eu entrei. E minha carreira durou aí uns 20 anos de lutador. E tenho uma equipe hoje sou promotor de eventos, e estamos aí nessa batalha aí, a gente tá seguindo, eu acho que o cronograma de um atleta, né, que é começar como um aluno, virar um atleta amador, profissional, iniciar a sua carreira e tentar galgar outros caminhos, né, eu migrei para a parte de promoção de evento, promotor de eventos. Perfeito. E assim, a gente vai falar a questão da promoção de eventos, que é uma questão que muita gente tem dúvidas, mas tem uma coisa que chama muita atenção, que é saber um pouco da questão da vida de lutador, né? Que você tem essa experiência aí. Você lembra o seu cartel? Lembro. Tenho 82 lutas, 72 vitórias e algumas derrotas. Caraca, mas aí é MMA ou no Muay Thai? Não, todas elas no Muay Thai. Isso Muay é o Thai. total de Muay Thai e kickbox, na verdade, né? E MMA eu fiz 5 lutas, 3 vitórias e 2 derrotas. Perfeito, legal, cara, legal. Considera-se um vitorioso, né? Sim, muito. Muito. Eu acho que a vitória principal não é aquela em cima do ringue, né? O contexto inteiro, né? Eu não vejo só o resultado, eu vejo a batalha toda até chegar ali. Não é só o resultado que conta. Bacana, Ale, bacana. E o que mudou pra você? Que fez você decidir falar, meu, agora é o seguinte, agora eu vou dar uma segurada na parte de dentro do ringue e eu vou ficar nos bastidores. O que fez você dar esse estalo e falar, meu, agora eu vou mudar um pouco, vou fazer diferente? Você fala como treinador? Sim. Cara, foi muito difícil, na verdade, né? Hoje eu não considero mais um atleta, eu considero um atleta aposentado, me considero. Vontade de lutar, tenho. Só que os eventos hoje não tem muito atleta da minha idade mais para lutar. Então, hoje em dia, eu com 44 anos, pegar um atleta com 24, 25, 29, 32 anos, é muito complicado, né? É outra vibe. Você pega um atleta aí com 32 anos, que é o ápice que a gente fala do atleta, né? Que é de experiência e de condicionamento. Eu 44, eu aguento o primeiro e o segundo round. Depois disso aí é queda abaixo. Depois é experiência pura. Você tem que ter essa noção que tem uma hora que você tem que parar. Aí foi a hora que eu falei. O start, na verdade, foi quando eu fui pro Chile. Eu acho que há 2 anos atrás. Que eu fui ver a luta. Cara, eu peguei um atleta lá de renome no Chile. E um atleta de... Acho que ele tinha uns 29 anos, 30 anos. Cara, eu fui ver a luta, parecia que eu tava slow motion, o atleta tava no tempo normal. Então você percebe, fala, puta, eu tô lento. Então você pegar, você lutar com um atleta da sua idade, ok, né? Os dois vão
vão sofrer junto ali a consequência da idade. Mas pegar um atleta novo, jovial, não dá. E hoje eu parei por conta disso, lógico. Aquela chama de atleta sempre tem. Se amanhã me ligar um promotor e falar assim, ó, tem um atleta aqui pra lutar que tem a sua idade, bora. Mas com um atleta mais jovem que você, não, porque você criou uma história, aí você começa a perder, né, lutas pros caras que não tem nome, não tem nada, porque, lógico, a parte física conta muito. Perfeito. E é aquela mesma história, né? Para quem acompanha o MMA, o exemplo do UFC, por exemplo, a gente teve o exemplo do Glover Teixeira. O Glover Teixeira conseguiu o cinturão, foi, assim, de fato glorificado depois de muito tempo. Ele tem uma história brilhante no UFC. E não só no UFC também, ele tem uma história tremenda no próprio esporte. Sim. E no fim da carreira ele foi assim, coroado com o cinturão, né? Aí ele enfrentou o Prohaska e no final ele se aposentou, jogou as luvas, né, no octógono e agradeceu. E ele deixou muito claro isso, né? Ele falou: eu vou parar de lutar porque eu sou muito durão para minha própria carcaça. Então, para minha saúde, eu vou parar. Então, assim, é a mesma pegada vocês é a mesma pegada. A gente tem um esforço, tem coração, mas a gente também tem que entender que a gente tem uma família em casa, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tem toda uma estrutura, né, uma família nos esperando em casa para que as coisas continuem acontecendo de maneira positiva, né? Exatamente, porque o coração, aquela chama de guerreiro vai ter em você. Então você vai pegar um moleque aí, você vai querer trocar soco com ele. Só que aí até que ponto que vai valer a pena? Porque você vai se machucar, se lesionar, a recuperação pós-luta demora mais, quando você já tem uma idade, né? Quando você é mais jovem, você faz 3, 4 treinos por dia e tá legal no dia seguinte. Hoje eu faço 2 treinos, Jesus amado. No dia seguinte é Dorflex. Entendeu? Então essa é a diferença. Então é complicado. Se você não ter esse start e perceber, você começa, que a gente fala, né? Ser escada para atleta que tá chegando. Excelente. E sem falar também, né, das próprias lesões que existem, né? Eu acho que desde muito cedo a gente... O lutador, o esporte, né? Em geral, o cara que pratica esporte, ele de alto rendimento, ele flerta muito com a lesão, porque ele tá sempre no seu limite, né? E isso também não é diferente quando a gente fica um pouco mais velho, depois dos 35, 40, que a nossa recuperação ela é um pouco bem mais lenta, né? A nossa massa muscular ela é reduzida, então é natural que a nossa recuperação nos comprometa ainda mais. Então é questão de respeitar o próprio corpo, né? Esses meus últimos 4 anos atrás, nesses últimos 4 anos, vamos colocar assim, foi muito louco assim para mim. Por quê? Poucas pessoas sabem nisso. Alguns acham que eu fiz cirurgia de joelho. Eu tenho uma prótese total do quadril. Eu tive desgaste na cabeça do fêmur, onde eu não conseguia nem ficar em pé mais, nem na fila do banco eu conseguia ficar. E o médico falou assim, você tem que pôr uma prótese. Isso em 2000 e minha assessora, 2018, né? Minha assessora ali. Caraca. 2018. E assim, no auge, tava lutando ainda. Aí eu falei assim, cara, eu não consigo nem ficar na fila do banco, então vou fazer a cirurgia. Pra quem não conhece, eles cortam, serram a cabeça do seu fêmur, colocam uma prótese ali do seu osso e faz a parte de cima e encaixa uma prótese ali. E eu fiz a cirurgia. E quando eu saí do hospital e cheguei em casa, passei do carro, depois da cirurgia, 3 dias de internado e tal, foi quase uns 40 minutos. Porque travou, né? Então, assim, era difícil. Um toquinho eu parava, um toquinho eu parava. E quando eu cheguei, quando eu tava entrando de casa, eu andando e pensando. E assim, a lágrima caindo, eu falei assim, daqui 5 meses que ela tá lutando. 5 meses. Assim, coisa de doido. Você quer ir pra cima, e o médico assim, você nunca mais vai lutar. Beleza. Voltei, treinei tinha tomado muito corticoide, tava muito inchado. Voltei a treinar e tal. E com 5 meses e 10 dias, eu tava subindo no ringue do WGP. Caraca, meu. Caraca. Luta ao vivo pela Band Sport. E perdi pro ponto. Um moleque de 25, 26 anos. Mas eu saí vitorioso demais aquela luta, muito. Depois disso, eu fui pra Argentina. E eu tentei me adaptar, porque a minha prótese é da perna direita. Então, ou seja, minha base de luta, ela fica atrás. Então, teoricamente, a perna se toma menos chute. Sim. Isso foi minha sorte. Então, eu tentava proteger a perna direita com a minha perna esquerda. Então, o cara tentava chutar lá e colocava a canela pra cá. Sim. Então, eu tentava me proteger. Fui lutar o título mundial na Argentina, pela WKN. Fui campeão. Trouxe cinturão, depois da prótese.
Fui lutar, fui campeão brasileiro pela CBKB, profissional, no evento do WGP. Depois disso, depois dessa luta que eu perdi, fui campeão. Cinturão brasileiro, tá até na minha academia. Então, assim, eu me considero um cara abençoado, cara, porque, tipo assim, uma cirurgia que o médico falou assim, meu, no máximo você vai fazer uma corridinha aí de 2 km, pode fazer mais que isso. Lógico, a prótese tem validade, ela tem 18 anos de validade, né? Depois disso, tem que fazer uma reavaliação para ver se troca ou não. Então, assim, quando você pergunta para mim assim, o que fez você parar, é um conjunto de coisas. Também entender que hoje eu faço um treino, minha perna dói muito da prótese. Por quê? Porque ela perdeu muita massa muscular por causa da prótese. Então, quando eu faço qualquer treino, ela dói muito. Às vezes, eu andando na rua, eu tô puxando a perna. E eu nem percebo. Por quê? Porque eu fiz no treino anterior e eu tô com redução de massa muscular na perna direita. Então, tem que estar sempre fazendo musculação. Então, assim, cara, é uma coisa que, assim, quando eu parei, quando eu fiz a cirurgia, muita gente achou que foi de joelho. Não, foi de quadril. Entendeu por quê? Porque eu vinha de uma época que não tinha tanto educador físico igual hoje. Então, a gente fazia muito treino, assim... Demasiado, né? E sem base nenhuma, porque não tinha educador físico. Então, a gente fazia, vai forçar, vai doer, então é isso que é bom. Porque eu vim da Kyokushin, eu vim de um estilo de artes marciais que... ou você faz pra que você é macho ou você não faz. A academia de Kyokushin, eu subia 3 pra fazer um maloteste, descia 2 com as pernas puxando e não voltava nenhum. Era assim. Então, assim, era um treino muito puxado, só que isso, com o tempo, desgasta muito o seu corpo. Então, tanto que da minha época de Kyokushin, eu tenho pelo menos uns 4, 5 atletas que eu conheço que tem prótese no quadril. Caraca, por conta dessa desgaste, tanto chute. Então, eu me considero campeão, cara, porque... fazer o que eu fiz com uma prótese, eu acho que é para poucos. E o mais complicado é quando você vê um atleta falando assim, professor, não vou treinar porque eu torci meu dedinho. Fala, caramba, como você torce o dedinho e não vai treinar? Eu tenho uma prótese, pô, eu vou treinar, eu treino ainda com 44 anos. Tem que se virar nos 30, né? Exatamente. Ale, assim, na verdade é uma junção, né, de frustrações e ao mesmo tempo também orgulho, né? Então é muito natural. A vida, ela é assim, né? Sim. Ela é concreta, era um emaranhado de coisas positivas e negativas que fazem a nossa história. Então, falando em história, fala pra mim um momento que você fala, meu, esse é o momento mais importante da minha vida lutando. Você fala, meu, sei lá, fui campeão ou... Cara, eu vou te falar um momento que eu acho que foi no comunidade de luta, que eu acho que assim, que quando anunciaram a minha vitória, me deu vontade de chorar. E não foi nenhum título profissional, cara, foi amador. Foi quando eu fui bicampeão dos Jogos Abertos do Interior. Os Jogos Abertos do Interior, para quem não sabe, Olimpíadas. Pode falar, continuar falando? Pode. É uma Olimpíadas que tem no interior, que tem todo tipo de esporte, vôlei, futebol, e você fica concentrado num centro. E é a rotina de um atleta olímpico. Você tá se alimentando, você vai ter jogo, você encontra com o pessoal do karatê, do judô, do futebol. Então, são equipes de alta performance, só que no âmbito amador, como é o esporte olímpico. Sim, então, é Jogos Abertos do interior, porque são tudo... cada equipe representa uma cidade do interior. E eu fui campeão pelo Embu-Guaçu, primeira vez. Cidade de Embu-Guaçu nunca tinha participado nos Jogos Abertos com uma modalidade de kickbox. E a gente foi representar. E a gente foi campeão. E no ano seguinte fui por Osasco, fui bicampeão. Para mim foi importante porque, não sei, pelo contexto, eu acho todo. Eu tava numa fase assim meia ruim. Eu não tinha, naquela equipe, eu não tinha amigos que treinavam comigo, porque a equipe de Osasco tinha um treinador e ele foi chamando os melhores atletas atualmente em São Paulo. E eu da categoria 8-1, na época, eu era o melhor que tinha, porque eu tava sendo campeão de tudo. Então, assim, foi uma equipe que foi juntada, não foi uma equipe que foi formada para poder disputar por Osasco. Sim. Então, assim, quando acontece isso, lógico, um apoia o outro, mas é diferente da primeira vez que era uma equipe toda, eu fui praticamente toda a equipe da Puro Impacto. Foi eu, o Jovaldo, que você conhece. Sim, Jovaldo, foi o Dudu, foi o Vinícius. Então, cada um na sua categoria foi representado. O Maraguchi? O Vini Gaspar. Gaspar, né? Vini Gaspar. Sim. Foi na categoria 65, acho que o Dudu foi no 61, eu no 81, o Jovaldo foi no 71
Assim, todo mundo foi campeão. Então, assim, a gente levou a cidade a um patamar. Não fomos valorizados pela cidade, porque, infelizmente, é assim que acontece algum Olha, você acha que há muita essa desvalorização, por exemplo, eu já até falei no outro podcast com o Rafa, né, na questão da valorização, né, do esporte, mas você acha que também tem muito essa questão da desvalorização do atleta? É muito assim, se vira nos 30, às vezes o cara é muito bom lutador, mas às vezes o cara não tem um bom empresário, não tem um cara que realmente represente, ou que tem de fato um nome no mercado, e por isso ele perde. Você acha que tem, às vezes, favorecimento de lutadores que não são tão bons, mas tem um patrocínio bacana, que tem as costas quentes? Cara, eu acho que assim, eu acho que o atleta tem que vender. Ele tem que se vender. Só que o atleta se perde muitas vezes no se vender e ele querer ser muito polêmico, ele acaba sendo um cara chato e ninguém gostar dele e passar pelaquela área da arrogância. Então, você se vender não é você ser arrogante. Também você não precisa ser humildezinho demais, né? E é o que eu falo, o que é ser humilde? Humilde não é você andar com uma roupa rasgada. Ser humilde é você ter postura de um cara educado, um cara que respeita as pessoas. Eu acho que isso é ser humilde. Perfeito. Então, eu acho que acontece muito isso. Por exemplo, no meu evento Super Fighters, tem um atleta mediano, estou fazendo aqui uma exposição, um atleta mediano, que me traz 100 público, 100 pessoas pagantes no meu evento. Meu evento não tem patrocínio, não tem nada, não tem apoio. Eu dependo de público. Um atleta médio, 100 pagantes. Aí tem um atleta acima da média que me traz 10 pagantes. Qual que você acha que eu vou pegar? Fazer um diferencial. Então o atleta tem que se vender. E isso eu tô falando no meu evento. Não tem patrocínio. Quais são os atletas do UFC que tem mais oportunidade? Você acha que os atletas que vendem mais pay-per-view ou menos pay-per-view? Porque o Sony lutou tantas vezes e não tinha nem 3 meses que lutou, já lutava de novo. Porque ele vendia muito pay-per-view. Perfeito. Né? Porque cara polêmico, às vezes os caras polêmicos são bons. Olha, mas já teve essa época mesmo também de polêmico, né? Há alguns anos atrás isso era muito mais evidente e às vezes era um pouco mais valorizado até com relação até no futebol. Aquele Bad Boy, aquele Romário, Edmundo, os caras eram valorizados. Agora puxando o gancho para essa questão de valorização, a gente pega um exemplo muito claro, por exemplo, seleção brasileira. Agora vamos falando de luta, mas estamos falando de futebol também. Mas só para vocês terem uma ideia, em 2002, né, a seleção do Brasil foi campeã. E a gente tinha o quarteto fantástico, o quarteto melhor do mundo, né? A gente tinha o Rivaldo, a gente tinha o Ronaldinho Gaúcho, Kaká, né? Aí você me pergunta, qual o cara que vende mais até hoje? É o Ronaldinho Gaúcho? É o Ronaldo Fenômeno? Ou é o Rivaldo? O Rivaldo é um cara que jogou tão bem quanto os outros, só que ele não sabe vender até hoje. Pra mim sem ele ali o Brasil não tinha sido campeão. E não sabe se vender. Meia igual eu acho que ele foi o último meia da seleção que eu vi jogando como meia de verdade. Porque hoje em dia o meia é meia atacante, é meia qualquer outra coisa, menos meia aquele que olha para um lado e toca para o outro. Exato. Muito difícil. Então, eu acho mas é o que você falou, ele não se vendia. Não se vendia, não sabe. A sorte dele é que ele é muito fora da média. Muito fora da média. Ele é muito diferenciado. Então, é o que eu falo. Então, um atleta hoje da luta. Eu não me vendo, mas é muito diferenciado, é um cara excepcional. Por exemplo, o Alex, no começo da carreira dele, ele se vendia muito pouco. Né? Ele tinha aquela coisa de falar. Fala o cabeça? Não, o Potan. O Alex. Sim, tá. O Alex, sim, perfeito. Alex, o Potan. Então, ele se vendia muito pouco. Com o tempo, ele foi começando a fazer uns vídeos. Quem viu os primeiros vídeos dele era horrível. Hoje não, hoje o cara... Ele faz uns vídeos legais, ele sabe se vender. Só que dentro da luta, você vê que ele não é polêmico. Só que ele é muito fora da média. Qual é o vídeo que não quer? Ele faz a diferença. Então é a diferença. Agora tem cara que é muito baixo da média e quer ser polêmico. Aí vai lá, toma um cruzado, cai duro no chão. Irmão, você vai chegar em lugar nenhum. Você vai dar um passo e cair e não vai dar mais nenhum passo. Porque não deixam você ir. Entendeu? Então eu acho que é isso. Eu acho que a junção das duas coisas. Tem cara que é muito bom, mas não se vende. E tem cara que é muito ruim e se vende muito, mas também não vai chegar muito longe, porque aí tem que ser a técnica também, porque, lógico, eu tenho meu evento, aí tem um cara que é mediano, nossa, que vende muito, eu não conheço o cara, vamos colocar ele pra lutar, foi lá, tomou um cruzado, caiu,
Não dá pra colocar o cara de Acabou. novo, não dá pra insistir no cara. Pô. Acabou. Entendeu? Então tem que trabalhar junto as duas coisas. É, perfeito. A questão do Alex Poatan foi muito bem dito, porque há pouco tempo atrás a gente não via ele se pronunciando tanto, e Sim. hoje ele faz os vídeos aí aleatórios e ele tá muito à vontade, Sim, não só na questão labial, sim. de se expor, né, diante das câmeras, mas também dentro do octógono. Ele já sabia que ele tinha aquele poder, mas só pra você ter uma ideia, o Poatan é tão referência, né, que eu vi uma reportagem dele uma vez que ele falou assim: olha que engraçado, eu quando eu tô fazendo o treino de sombra, né, fazendo aquela movimentação, eu penso às vezes que eu não sei lutar. Hum, E é engraçado a maneira como ele fala assim, tão à vontade, porque normalmente o lutador ele faz o quê? Ele quer mostrar a todo momento que tudo tá sob seu controle. sim. E o Poatan foi ao contrário, é super humilde, falou, não, É, eu fiz a sombra aqui, eu não... Às vezes eu penso que eu não sei lutar, mas depois quando cai pra dentro do ringue a coisa fica é, diferente. Então, é. assim, essa maneira de se expressar com tranquilidade, com naturalidade é muito positiva também. Transparece uma fidelidade da pessoa com o seu público, né? Então, eu acho É. muito importante isso aí. O Alex, eu tenho vamos dizer assim, a alegria de ser amigo dele. Eu peguei lá atrás no começo, quando ele entrou no kickbox, na CBKB, eu já tava rodando o circuito, ele entrou. É, o começo das polêmicas, né? Porque quando ele entrou, aí um atleta falava assim, ele sabe só boxear, não sabe chutar, né? Os caras que já estavam no circuito, né? Porque ele chegou, o cara que chega novo, querendo bater em todo mundo, os caras quer falar mal Quer mesmo, né? Não triturar, tem quer jeito. triturar. Mas aí ele vem nocauteando um outro. E chegou onde chegou. Mas ele é um cara diferenciado. E hoje ele sabe se vender. Ele sabe se vender. Às vezes, nem sempre falando. Mas um treino que ele posta. Ele gosta de postar muita comida, né? Eu nunca vi um cara que postar tanta comida assim, uma comida que ele posta. Então, assim, ele se vende de uma forma do outro. Então, o pessoal fica assim, pô, mas como o cara consegue bater 8-4 se ele come tanto desse jeito? Então, ele consegue atiçar as pessoas sem ficar falando muito também, Sem falar né? muito. Sem ficar fazendo muita, muito auê. Sem Então, isso sensacionalismo, né? Tá ali dentro, eu ali. acho que o perfil dele, assim, é muito inteligente. Eu falo, eu sou fã dele, né? Ele é mais novo que eu, mas eu sou fã pela postura dele, pelo profissionalismo dele. Eu acho que ele é bem focado, assim. Legal, legal. E, cara, falando sobre, até com relação ao atleta quando ele vai lutar, né? Hum. Talvez tenha isso também fora do ringue, mas dentro do ringue também tem muito. A questão da ansiedade. Te atrapalhou muito a ansiedade na hora das lutas ou você sempre foi um cara muito tranquilo? Ah, cara, eu dormia antes da luta. Eu dormia, dava um sono da prela, cara. O Sério? pessoal falava assim, cara, como você consegue dormir? Eu falei, me dá sono, vou ter que dormir, caralho. É assim, eu chegava pro evento, primeiro que eu não gostava de ficar nem arquibancada. Tem atleta que chega hoje, fica arquibancada, conversa com o outro, eu não gosto disso. Eu gosto de chegar, vejo umas duas lutas, porque eu gosto de ver algumas lutas. Não tô vendo a luta, eu tô vendo o árbitro. Porque eu acho que é fundamental o atleta perceber como que o árbitro tá arbitrando aquele dia. Sim. Porque tem árbitro que aquele dia ele tá muito rigoroso, qualquer coisa ele tá dando falta. Tem árbitro que aí você avalia também os árbitros laterais. Puta, mas esse cara bateu mais porque ele perdeu. Ah, esse cara, porque não foi contundente, porque o golpe dele não entrou preciso. Então eu gostava de assistir uma, duas, três lutas para avaliar como os árbitros estavam arbitrando aquele dia, né? Aí depois eu me recolhia para dentro do vestiário. Só que era uma época também, lá no começo, hoje, do meio pro final, não, mas no começo, o lugar que você tinha que aquecer é dentro do banheiro, né? Não existia uma área para atleta. Você se aquecia dentro do banheiro. Caraca. Hoje não, hoje é diferente. Então, aí eu gostava de ficar lá. Então, só que quando chegava, se fosse por falta uma hora pra você lutar. Ah, mas tinha um sono, cara, um sono. E às vezes uma fome. Eu sempre levava macarrão, comia Caraca. macarrão, faltando 15 minutos pra subir. O cara, você vai morrer lá em cima. Eu falei assim, mas primeiro eu morro com barriga vazia, morro com barriga Cara, é cheia. engraçado. Eu gosto tanto de luta, né? Sou tão apaixonado É, pelo esporte de artes marciais que nada me deixa tão ansioso quanto o esporte. Tanto pra assistir quanto pra é, pra treinar, né? Diversas vezes eu falo, poxa, tem um treino daqui a pouco, às 19 horas. é, Aí quando dava 18 horas e 40 minutos, eu tava indo no banheiro. Falei, sério? caraca, tava vendo o que era ansiedade, querendo É. treinar, cara, vontade de treinar. Tem gente que tem essa ansiedade. Então, mas aí, respondendo a sua pergunta, eu ficava muito, muito nervoso. Só que eu sou um cara muito frio nessa parte, não demonstro. Assim como no ringue também eu não demonstrava cansaço. Tava morto. Assim, a alma já tinha ido embora faz tempo, mas eu não gostava de mostrar cansaço. Tanto que
Toda vez que eu entre intervalo de luta, primeiro pro segundo, terceiro, quarto e às vezes quinto round, porque às vezes era luta de título, nunca gostei de sentar. Eu nunca sentei no intervalo de uma luta minha, porque eu não gostava de mostrar cansaço, eu gostava de ficar em pé e olhar pro cara lá do outro lado lá sentado e eu falava assim, ó, tô em pé, tô inteiraço. Porque eu acho É, que a luta também é muito psicológico. sim, sim. A luta que ele não chegou ali do segundo pro terceiro round, é como eu falei já pra alguns atletas meus uma vez, e foi até engraçado que eles levaram isso como referência, e teve um atleta que lembrou disso quando ele tomou um knockdown. Eu falei assim, em cima do ringue, os dois querem ganhar. Os dois vão pedir a Deus pra ganhar. Só que, na verdade, quem vai ganhar, na verdade, Deus vai dar a possibilidade dos dois subir no ringue por igual, porque Deus não vai ouvir um ou outro. O que vai contar, na verdade, é aquele que tem mais vontade a partir de um certo momento. Então, a partir de um certo momento pra frente, aquele que tiver mais vontade vai ganhar. É. Não é Deus vai falar assim, você vai ganhar ou você vai perder. Eu acho que Deus vai dar a mesma oportunidade para os dois. O que vai determinar é aquele que realmente tem mais vontade. Então, teve uma vez que eu falei isso para um camp dos atletas que ia lutar. E eram 5 atletas que foram lutar no evento. E os 5 ganharam. Esse quarto atleta, o quinto que ele foi lutar, acho que era o último, tomou knockdown. Aí ele levantou e foi, virou a luta e ganhou. Aí ele falou pra mim, falou assim, Ale, eu tomei knockdown, lembrei do que você falou. Que a partir do segundo round, o que ia contar é quem tivesse mais vontade de ganhar. E ele mostrou que tinha mais vontade, subiu e virou a luta. Então acho que é isso, acho que a cabeça conta muito. Acho que se você deixa a cabeça, tipo assim, cheguei aqui, tá bom. Eu lutei, uma luta televisionada, ganhei um round, agora tá bom. Não tá Não bom. tá. Você tem que ir até o final. Qual o final? O final é você ser campeão. E talvez a ideia bacana, assim, para quem gosta de esporte de competição, é você ter a autocrítica, né? Eu Sim, acho que também. tem cara que fica naquela, não, eu tô bem. Esse negócio de estar bem, eu acho que você tem que estar sempre se cobrando, né? Acho que é uma Tem. questão muito, muito importante você se cobrar todos os dias, porque a partir do momento que você acha que você alcançou a perfeição, por que que é a perfeição? A perfeição é a não necessidade de melhoria. E a É, partir do momento que você acha que você não precisa melhorar, você já perdeu. Né? é, Então, acho que essa crítica é muito importante na é. vida de qualquer atleta, né? Não, tem que ter. E independente da vitória e da derrota, você tem que ter autocrítica. Porque se você pensar assim, eu ganhei, não precisa mudar nada, tá bom assim. Não. Porque quando você for lutar de novo, aquelas pessoas que vão querer ganhar de você, vai ver sua última luta. Sim. Aí se você não tem mais nada pra oferecer, só aquilo que você ofereceu na última luta, é muito pouco. Porque aquele cara que foi lutar com você na segunda vez, ou depois daquela luta que você ganhou, fala assim, meu, já sei tudo dele. Então você tem que mostrar algo novo. Então não Verdade. adianta, você não pode ser repetitivo em todas as lutas suas. Você tem que ter algo diferente, tem que ter algo na manga. É mostrar Entendeu? evolução, né? Isso é Exatamente. bacana. Seja físico, seja técnico, mas tem que ter uma evolução. O cara estudou sua luta, mas na última luta dele, ele fez 5 rounds, no terceiro pro quarto ele cansou. Pô, eu vou treinar o dobro para o terceiro pro quarto eu não cansar mais. Eu tenho que lutar 10 É. rounds sem cansar. Então é uma evolução. E quando você chega num nível muito alto, assim, tecnicamente falando, você vê a diferença, né? Porque quando você começa a lutar, você fala, meu, beleza, vou sair na porrada, e às vezes você nem percebe o golpe que o cara sentiu. Quando Sim. você começa a atingir um nível técnico muito bacana, você começa a perceber aonde entra mais o golpe, onde o cara sente mais, onde Ah, ele tem dificuldade para defender e continuar se movimentando. Então isso é importante, você ter uma releitura de jogo e conseguir fazer a manutenção a todo momento. Isso aí é sensacional também, né? é leitura de luta, né? Quando você é amador, você tem pouca experiência, e todo mundo que passar por isso vai confirmar o que eu tô te falando. Você lutou 3 rounds de 2 minutos, que normalmente é o tempo de round de amador. Você sai, você não lembra nenhum soco que você deu, nem um chute que você tomou. Parece que foi um sonho. Caraca, eu fiz isso. Aí depois você vai ver o seu vídeo. Nossa, eu dei esse chute. Nossa, eu tomei esse É. soco. Por quê? Porque você tá com a adrenalina tão alta que você não percebe nem o que você faz, nem o que você fizeram contra você. Quando você vai chegando no nível técnico e psicológico, e isso é muito mais cabeça do que, na verdade, o nível técnico, eu acho. Você vai começando a enxergar a luta. Vai chegar uma hora que o seu técnico vai chegar em você no intervalo e falar assim: Ale, o cara tá chutando muito com a perna direita. Eu vi. Você já viu isso. Você já fez essa leitura antes do seu técnico te falar, porque o seu técnico tem 1 minuto pra te falar só. Se você esperar 3 minutos pra poder perceber que o cara tá chutando muito sua perna direita, quando o seu técnico já avisa, pode ser tarde. Já Já era. tomou 25 chutes na perna Já direita, era. pô. Então, essa é a evolução técnica, quando você começa a fazer a leitura da luta no meio da luta. Aí, quando você vai perceber, nossa, você viu o soco que eu dei? Porque você
você memorizou, que você leu a luta, você tá enxergando o que você tá fazendo. E além de tudo, ter o controle também de você conseguir responder na própria luta o que o seu técnico tá falando ali. Sim, O corner tá falando, exatamente. você tá escutando. Tem muito lutador que não escuta. Não, Ele entra na adrenalina ali, e ele, tem, e tem, né? tem lutador que chega no profissional sem escutar. Aí. Eu acho que isso é um erro gravíssimo, assim, de conjunto. É o que eu falo para os meus atletas. A gente tem que pensar, a gente como um PlayStation. Eu sou o controle, você é O o boneco, bonequinho né? que tá lá dentro. Se eu falar, você não fizer, meu irmão, então, ou seja, cada um tá jogando um Desconexo. jogo diferente. Você Desconexo. fala pra você, chuta a perna, você tá chutando a cabeça, você fala, não, tá errado. Então tem que ter esse entrosamento dos dois. Se não tiver entrosamento, ficava difícil. Porque é aquela coisa, eu acho que quando ganha, ganha os dois. Quando perde, perde os dois. Ou o time inteiro, né? Porque, na verdade, às vezes você vai subir pra lutar, tem dois corners ali só, mas teve um time inteiro por trás de você. Teve o treinador de boxe, treinador de condicionamento físico, teve outros tipos de treinamento que engloba tudo pra você subir no ringue. Mas Então, todo mundo tem que trabalhar junto. Se cada um falar uma coisa diferente, não vai chegar a lugar nenhum. você tá me falando sobre essas questões aí, e eu tô conseguindo lembrar muito nitidamente do evento da última semana, que foi lá no Super Fighters, né? Uhum. E eu tive a oportunidade de meio que ficar no corner, né? Porque eu praticamente entrei junto Ah, com o lutador e eu fiquei lá. E eu acompanhei muito bem, assim, o Rafa falando. E a gente percebe essa conexão entre os lutadores. Outra coisa que eu queria ressaltar, o nível técnico do pessoal do evento. Achei muito bacana. Tá? Eu queria, inclusive, te parabenizar pelo evento. Você obrigado. casou as lutas muito bem casadas, atletas que vieram de muito longe para participar do Super Fighters. Eu fiquei muito contente pelo seu convite, de poder ter participado, por poder ter cobrido também uma boa parte do evento. E eu queria te agradecer nesse momento por essa oportunidade e te parabenizar. Não, imagina, a gente trabalha junto, né, cara? Eu acho que a divulgação do evento é fundamental e um divulga o outro, né? Eu acho que é isso, eu acho que trabalha em conjunto. E questão do casamento das lutas é aquilo. Eu acho que o principal, o que ocorria muito hoje, um pouco menos, é o professor mandar uma ficha do atleta. O atleta é o José, equipe tal, ele tem apenas uma luta. Legal, tem uma luta. Quanto tempo de treino? O cara tem 7 anos de treino, com uma luta. E aí você ia e acreditava. Eu, como promotor. Aí tinha outra ficha. O cara mesmo peso, o Manuel, tal, com uma luta. Só que esse aqui tinha realmente uma luta. Isso aqui tinha uma luta com 7 anos de treino. Só que ele não tinha uma luta só. Aí ia casar a luta, subia no ringue, meu irmão, Um era feio atropelo. demais. Só que aí eu fui com o tempo peneirando essas equipes, tirando essas equipes, que eu percebia que queria fazer escada em cima de um atleta que, teoricamente, era inferior a ele. Porque um cara que tem uma luta com 7 anos de treino, um cara que tem uma luta com 1 ano de treino, puta, muito diferente. Né? Então aí a gente vai tentando casar. Então a gente tenta colocar no nosso evento equipes que realmente são sinceras com o que passa pra gente. Porque não adianta o cara querer, meu atleta vai lá, vai ganhar porque mentiu. Cara, eu acho que o treinador que faz isso, cara, pra mim não tem nexo fazer isso, porque eu vou ter um atleta que ganhou tem 5-0. Mas com quem ele lutou? Todos os eventos que você foi, você mentiu. Seu atleta tem 10 anos de treino, já fez 10 lutas, você fala que tem só duas, você fala que tem 6 meses de treino pra ele chegar no profissional. Quando ele chegar no profissional, primeiro luta, ele tomou nocaute, cara. Chega a ser Ele não desleal vai isso aí, chegar, né? ele não vai chegar pra lugar nenhum, porque chegar no profissional, ele não vai sair da primeira luta, porque ele não tem condições técnicas nenhum de pegar um profissional que realmente galgou o caminho correto que tem que ser. Entendeu? Mas, Perfeito. infelizmente, ainda tem treinador que insiste em fazer isso ainda, mas a gente tenta peneirar e fazer como você viu. Pelo menos 99,9% das lutas foram muito equilibradas. Foi muito Foram muito bacana equilibradas. aí. Eu percebi o equilíbrio técnico, né? Sim, Não é só exatamente. questão só física, não. Equilíbrio técnico. Mas isso depende muito da sinceridade dos treinadores. Porque eu não vejo os atletas, né? Porque são 100 atletas. Imagina se eu ficar pesquisando um por um, ver se tá Perde certo muito a tempo. ficha que ele mandou. Não tem como. Eu tenho que confiar nos treinadores. Então, graças a Deus, eu diria que 99% dos treinadores ainda são sinceros, que estão no evento estão sendo sinceros. Bom, queria aproveitar que eu tô te agradecendo pelo convite e por ter participado do Super Fights, um baita de evento. Eu que agradeço. E eu aproveitar e te dar um presente aí, por você estar participando do nosso podcast, né? Valeu. Para você depois poder tomar Obrigado. Bacana. seu energético, sua água com gás, Bacana. É minha água com coco. água de coco.
Obrigado. E te agradecer pela presença, pela sua humildade e até por tudo que você representa pra gente, né, cara? Porque eu sou muito grato à equipe Benassi, bem como o Rafa também, Aham. né? Eu sou muito grato a muitas as pessoas que estão sempre com a gente aí, nos ajudando a evoluir todos os momentos, né? Eu que sou apaixonado pelo esporte, eu valorizo muito as pessoas que dão oportunidade pra gente que tá, de fato, inserido naqueles lugares onde as pessoas têm mais oportunidade. E a gente sabe que o esporte salva vidas, né? Sim, muito, muito, muito. Eu tenho um atleta que tá envolvido com crime e treina com a gente ainda, que fala que vai sair do crime, que já saiu do crime. Então é aquilo, a gente abre a porta, né? Cabe a pessoa também querer isso também, né? Porque na verdade não dá pra gente fazer tudo, né? Pensar pela pessoa, né? Então a gente dá oportunidade. Esse é o nosso objetivo. Dar oportunidade e cabe a pessoa abraçar ela e fazer a melhor forma e utilizar essa oportunidade da melhor forma possível. Você já teve problema com o aluno ali? Porque assim, a gente tenta observando, a gente vê que vocês estão sempre ajudando muito, né? Dando instrução, e assim, de fato são professores, né? Sim, Eu acho que a questão professor, essa profissão deveria ser a que mais recebe sim. bem, mas não é bem assim que acontece. Não é não. Mas assim, você já teve problema com o aluno? Por exemplo, o cara querer levar uma com você, te estranhar, falar, meu, peraí, mano, não é bem assim, eu gosto de fazer assim. Ah, Teve problema? pontualmente, eu vou lembrar aqui de duas ocasiões que foi até engraçado. Uma que eu tava na academia dando aula, aí era dia de sparring. Aí. Não, não era dia de sparring. Tinha era uma academia e tal, que eu dava aula. No lugar que eu dava aula tinha algumas mulheres que fazia e homens também. E tinha um rapaz lá que fazia todo maromba lá, que era o carioca. É o carioca porque ele falou que era carioca, né? Ele tinha sotaque e tudo. Aí ele chegou um dia à noite e falou assim: Ah, você dá aula pra homem também? Falei, tô, aqui ó, tem uns 3 meninos fazendo. Ah, qualquer dia eu vou encostar aí, é que eu faço aula no Rio de Janeiro. Mas lá é diferente, lá a gente quebra a bananeira lá com a canela, lá é pegado lá. Eu falei, não, beleza, aqui a gente não tem bananeira não, mas a gente pode vir aqui fazer um treino com nós. Aí passou uma semana, duas, ele foi lá fazer um treino com a gente. Aí teve a parte de aquecimento e tal. Eu falei assim, ó, você fica aqui com as meninas fazendo aparador, porque a gente vai fazer sparring hoje. Não que eu torci pra ele fazer sparring, no nenhum momento eu torci, mas ele falou assim, não, eu quero fazer sparring. Eu falei assim, tem certeza? Tá bom, vamos lá fazer sparring. Aí colocou o equipamento e tal, vamos fazer sparring. Aí tem um chute que é do kickbox, chama chute de cobertura, que no karatê chama de kakato, ou sotokakato, né? Depende da forma que você coloca, né? O chute o mais próximo, assim, que eu acho que o pessoal conhece é o O high kick? meia lua. Não, o chute de cobertura mesmo, que sobe, desce o calcanhar na Ah, testa da sei, sei, pessoa. sei. É um chute direto, sobe. Ele desce na vertical. Aí começamos a fazer um sparrezinho. Quando, pum, na testa dele. Aí deu 3 passos para um lado, 3 passos pro outro. Aí sentou. Ô, professor, pegou, né? Falei, pegou. Ele falou assim, falei, tá bem? Não, eu tô bem, tô bem, tô bem. Então vamos lá, vamos de novo. Pum, outro na cabeça dele, caiu pro outro lado. Nossa! Ô, tá bem, tá bem. Não, professor, agora pegou, tô vendo tudo preto aqui, mas tá, tô bem, tô bem. Falei, tá bom. Nunca mais apareceu na academia isso. Nunca mais. Aí teve Ai. outro uma vez, um aluno, que aí a gente fazendo spy e tal, tal, ele falou, oi, professor, pode bater forte, tá bom. Aí foi um hook só e já Acabou. foi, acabou também. Yes. Depois disso aí não teve mais, eu acho que não teve mais nenhuma situação assim, não. Porque eu acho que é assim, cara, é o que eu falo pro pessoal, você é um preta, né? Se for do Muay Thai, Kruang preto, né? O Prajed preto, um faixa preta, de karatê, do judô, do jiu-jitsu, ou você tem uma preta. Então, quando você pensa, vou fazer uma graduação para preta. Tá, você quer graduação para preta ou você vai ser um preta? Porque na sua academia vai aparecer um cara que não sabe nada, um cara que tem problema físico, um cara que você vai ter que dar um treino adaptado, e um cara que é foda, um cara que é bom pra cacete, um cara que é campeão, um cara que é muito forte. E aí? Como é que você faz? Tava dando pra todo esse povo diferente. Você tem que ser um preta, não ter uma grau preta, não comprar uma preta. Porque eu já vi, recentemente eu vi um caso próximo de mim, o cara simplesmente comprou uma preta, foi lá, fez uma graduação lá com um cara que ponto, X e sou preta agora. Sou preta, tá bom. Pronto. Você é preta, mas
Você tem uma preta, mas você é preta? Se aparecer na sua academia um cara muito foda, você vai segurar o tranco? Ou pelo menos vai ser inteligente, igual um preta. Ser macaco velho pra falar assim, mano, não vou ser com esse cara não que eu vou tomar prejuízo. Porque um preta, um cara que não é preta de verdade, nem inteligente ele é, cara. Por duas vezes, porque ele comprou um grau preto. E segundo, porque vai aparecer um cara muito foda na sua academia, você Vai vai querer rachar o desmascarar. pau com o cara. Não, você vai querer rachar o pau com o cara, você vai tomar um cruzado e cair duro no chão. Então nem inteligente pra isso você é. Né? Eu, como um preta, meu tamanho, já parece um cara lá baixinho, assim, meio marrento, fala assim, mas peraí, vamos fazer spy, primeira volta é com os alunos. É, nada pra Só na oferecer. movimentação dá pra Você tem sacar, que né? ser macaco velho, pô. Você é um grau preto, você tem 30 anos de história pra você. Primeiro vai ser comigo. Ah, se esse cara é um ninja, rapaz, eu vou saber. Cada um cruzado e eu caio duro no chão? Não, primeiro eu rodo com os brancos lá, com É meus alunos lá pra saber. saber, É pô. aquela. Então, ó, você tem que ser inteligente, pô. Entendeu? Até pra ver como é que é o nível do técnico do cara. Não, o cara é É. muito ruim. Não, não precisa nem eu apertar porque o cara é ruim. Não, o cara é bonzinho, tem A que ficar mais formiga sabe a ligeiro. folha que pica, né? Só que um preta que compra uma graduação preta, uma faixa preta, ele nem inteligência pra isso ele vai ter. Não, primeiro vai ser comigo, que eu quero mostrar que eu sou fodão. Ah, você vai tomar um cacete, meu irmão. O pessoal se Entendeu? importa muito com a questão comercial, né? Que quer dar aula, quer ganhar o dinheiro, quer ter Cara, status. mas Então, você pode dar aula, cara, você pode ter status, mas eu acho que você tem que ser honesto com você mesmo. O problema é que hoje em dia as pessoas não é honestas com ela própria. E ainda aí o pessoal ainda pregar, igual teve um rapaz que falou assim: "Ah, mas eu treino há 10 anos". Você não pega um grau preto por tempo de treino. é, Até porque você pode ter 10 anos de treino e você ir só 4 vezes por ano na academia. Ah, eu tenho 4 anos que eu treino. 10 anos que eu treino. Tá bom, mas você vai quantas vezes na academia? Você vai todo dia? Não. Você vai quantas vezes por mês? Ah, 10 vezes. Então, se for você somar tudo, você não treinou nenhum ano, meu irmão. tá quanto tempo ali nas artes marciais? 27 anos. Caraca, desde os 15. É, desde 15 O que que anos. você, que que você faria? O que que você pensava na sua vida? Meu, se eu não for lutador, o que que você pensava antes em fazer? Cara, na verdade, eu nem Deu nem tempo, né? pensava em ser lutador. Não pensava em ser lutador, porque na verdade eu comecei no Karatê Shorin-ryu, que é um Karatê semi-contato. E não era aquilo que eu queria, eu fui pro Kyokushin. E na paralelo com isso, aí eu fiz 8 anos, eu fazia curso de segurança. Aí eu virei vigilante. Aí depois de um ano de vigilante, eu fiz o curso de segurança particular. E trabalhei um tempo, eu trabalhava de segurança particular para um empresário de VSPP e treinava. Aí com o tempo, aí eu falei assim, meu, eu vou viver disso. Tanto que quando eu comecei a viver disso, na academia que eu dava aula por impacto, que eu trabalhava, que eu frequentava, que eu treinava, eles falaram assim, pô, mas você vai sair do trampo e você vai viver de luta? Eu falei assim, pô. Cara, era uma época assim, que eu dava aula, qualquer R$ 10. Eu, assim, eu saía, eu treinava, eu só reservei o horário de eu treinar, que era 5h30 da tarde. Mas eu saía de uma academia pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, eu não tinha vida, cara. E assim, era tipo, muitas vezes de ônibus, porque na época eu não tinha ainda um carro. E era tipo, eu não colocava preço na minha aula. Eu queria ganhar por quantidade. Então, quanto mais ela dava, pra mim melhor. Então, eu pegava, pra você entender, eu ia pro Campo Limpo, eu ia, tá bom, eu ia não sei pra onde. Aí eu acabava minha aula lá na Vila São José. Nossa. Isso era 10h30 da noite, minha última aula. Então, meu objetivo era dar aula e ganhar dinheiro com isso. Com o tempo, você vai se autovalorizando e fala assim, não, tenho que tirar metade, metade disso e ganhar a mesma coisa. Então, É. subiu o valor da minha aula, tirei metade das minhas aulas. Então, assim, hoje eu vivo de personal e vivo da minha academia, né? Então, mas hoje, muito longe do que era O antigamente. que você daria de conselho para quem tá começando agora? Porque você, como um faixa preta, Hum. você tem uma experiência, né? Para quem tá começando a treinar agora, para quem já tá no Kurang vermelha, pensando em um dia da aula, o que você daria de conselho, cara? O Cara, caminho. primeira coisa, assim, eu acho que o cara que entra na academia, um conceito que hoje não existe mais na academia. E eu acho que a pessoa que um dia entrar na academia com esse pensamento, eu acho que ela evolui. É respeitar o seu professor. E o que ele falar é o que o pai e a mãe falam. Antigamente a gente falava assim, que o professor seu o professor era o segundo pai. E era isso, realmente. O Jovaldo falava pra mim e falava e pronto, acabou. Não questionava ele. Né? A gente usava uma palavra os, que, que podia ser os que sim, os que não, mas é uma palavra universal que serve para um monte Confirmação, né? de palavra. E tudo que ele falava era os.
E não tinha essa. Mas não tinha porquê. Questionamento, né? Hoje tudo bem. Eu entendo que hoje as pessoas elas colocam, eu tenho que me autoafirmar, eu tenho que ter personalidade. Mas dentro do tatame, pra mim, aquele que tá lá na frente é o que sabe muito mais que você. Autoridade, E né? você pode treinar muito mais que aquele que tá na frente, mas você nunca vai saber o que aquele cara sabe. O que eu percebo hoje, o cara chega na azul escuro. O cara quer saber mais que o professor. O cara quer debater com o professor sobre regras, sobre o Muay Thai, sobre o como fez. Desculpa, cara. Você pode ter treinado, você pode treinar todo dia, você pode ter ido no YouTube, estudado, mas você nunca vai saber mais que o seu professor. Porque ele vai estar muitos anos na sua frente. E a gente, né, Ale, a gente tá na era da informação, né? Sim, Então todo mundo tem muita facilidade para ter material, sim, seja ele qual for. sim, Mas a gente esquece, né, meu, que a base de tudo é o respeito, né? A gente sim. respeitar, ter os nossos princípios e conseguir entender que o seu momento vai chegar, né? Exato. Você fala, pô, agora eu sou um Kurang vermelho, eu sou um Kurang é, inferior ao que eu quero chegar. Você tem que entender que, por exemplo, o faixa preta é o faixa branca É, que não desistiu. Então você tem que entender que o seu momento vai chegar. Você não precisa atropelar ninguém, tem espaço para todo é. mundo. É só uma questão de você entender que o que é seu vai chegar. É que na verdade, assim, eu sou num tempo e hoje o Kyokushin ainda é assim, que você chegava vou colocar um exemplo aqui, num bar para tomar uma cerveja, cara, o, o, o menos graduado, ele tinha que servir os mais graduados, ele tinha que pegar a cerveja e colocar no copo de todo mundo. Eu falei assim, isso é humilhação de forma alguma. Isso, quando eu era um iniciante, era um prazer servir os meus mestres. É, Entendeu? Aí estava numa mesa que tinha 3, 4, 5 faixa preta, você colocava cerveja no copo deles. E assim, e não podia deixar baixar da metade. Chegar na metade, você tinha que encher o copo deles de tinha que novo. encher. Só que isso é um prazer. Sabe por quê? Porque você tá numa roda de faixa preta, era difícil. Você nem podia ficar na roda de faixa preta quando você era um faixa colorida no karatê, né? Hoje mudou muito isso. Mas eu sou dessa época, então assim, era muito respeito. É igual o seu pai e sua mãe antigamente que tava conversando, dois adultos, e você chegava, mãe, tô conversando. Era mais ou É, menos isso. Os faixa preta conversando, você não chegava, ô, sensei. Não tinha essa sensei. O sensei olha pra sua cara assim e dava um cascudo na sua dá uma cabecinha. segurada, né? Então, é lógico, não precisa de extremo, igual era antigamente, mas eu acho que o respeito mínimo hoje não tem. Hoje tem aluno que fala assim, ô Ale, ô professor, ô mestre, ô... Mas você percebe que assim, o chamar de mestre com respeito é muitos poucos. Porque até no tom que você fala mestre, você sabe se tem respeito ou se não tem respeito. Você está chamando mestre porque tem que falar mestre mesmo, porque senão eu chamava ele de alesão, sabe? Então, hoje até isso eu acho que falta. Então, a gente tenta, na minha academia, eu tento colocar muito mais isso, né? Enfatizar muito mais isso, porque é academia de artes marciais. Uma academia comercial, né? Como eu dou aula também, já é mais difícil. Aí não tem como, porque eu não sou o dono. O gerente fala assim: eu quero ter número, não quero ter aqui que você pregue doutrina de Muay Thai. Ok, né? Até porque você tem que trabalhar também. Mas a minha academia eu tento fazer o máximo isso. Só que tem gente que não entende. Tem gente que, infelizmente, não compreende o porquê chegou na academia. Que eu falo, pessoal, gente, você pode usar artes marciais para emagrecer? Pode. Você pode usar para defesa pessoal? Pode. Mas o conceito principal é o respeito, é a doutrina, é você respeitar o que é aquele que é mais graduado que você. Você tá no tatame, aí tem lá um grau azul claro, tem um grau vermelho. O azul claro tem todas as condições de corrigir uma postura de um vermelho que está equivocado. O vermelho se acha no direito de debater com o azul. Cara, você tem que ficar quieto. O cara sabe mais que você. O cara na hierarquia, ele tá na sua frente. Entendeu? Só que hoje nem isso o pessoal entende. Então é complicado. Eu entendo que o mundo mudou muito, mas eu acho que o respeito de tatame tem que existir. Eu acho que se eu fosse falar para um iniciante hoje, fala assim, respeita seu professor. O que ele falar, tá falado e ponto, acabou. Olha, no caso você falou que no início, né, queria dar muita aula e tal. Quando foi que você montou a sua academia própria? Faz quanto tempo, você lembra? Minha assessora foi em 2000 e... Tenho 10 anos. 10 anos, né? 10 anos. Então antes você teve que, assim, trabalhar com outras pessoas que têm uma filosofia diferente. Sim. Você teve conflito? Porque às vezes a gente
tem muito mestre que realmente ele é mais rigoroso, que ele cobra mais, ele é um cara que tem uma postura mais firme, né, com relação aos Sim. alunos, porque às vezes é preciso e às vezes não. Você teve problema com essa questão, até porque hoje em dia a gente tem muita essa questão comercial, né? Sim. Não é simplesmente porque você é um preto que você pode chegar e falar o que você quer, né? Sim. Comercialmente falando. É Sim. claro que você tem na sua academia, você pode implementar o que você quiser. Isso pode ser positivo, pode ser negativo, mas é um problema seu. Agora, Sim. quando você está comercialmente envolvido, é um pouco diferente, né? Meio chato. Você acha É. que é Eu acho que complicado? assim, eu, praticamente falar de mim, eu sou meio que é camaleão que muda de cor, né, gente? Eu acho que é isso, né? Camaleão que muda de cor. É, Eu acho que maleável, né? eu aprendi uma coisa na minha vida, que quando você lidar com pessoas, você tem que ser flexível, né? O que eu acho do artes marciais, o que eu penso das artes marciais, o que eu tento aplicar artes marciais, nem sempre vou conseguir fazer. Muitas das vezes não consigo fazer. E eu diria que, às vezes, 99% das vezes, não consigo aplicar o que eu penso das artes marciais, o que eu vivenciei das artes marciais nesse decorrer todo. Porque você está lidando com pessoas. E as pessoas, é muito complicado você bater de frente com elas, porque hoje, com rede social, tudo você está errado, tudo te criticam. Então, eu aprendi que tem muitas pessoas que gostam de se sentem bem ouvindo só o que elas gostam. Então, se eu tiver aqui nesse tatame, o gerente falando comigo, né? Você tem que ser assim, assim, assado, você não pode ser assim, assim, tá bom, vou ser assim. Mas não é o que eu penso. Mas eu tenho que aplicar dessa forma porque eu preciso trabalhar. Mas agora, quando eu chego na minha academia, eu tento aplicar isso. Mesmo na minha academia, eu talvez não consiga aplicar tudo que eu penso. Por quê? Porque você Tem está que lidando saber com pessoas, então você tem que ser socializar, né? Tem que saber socializar. socializar. Ó, eu faço um evento, voltando pro evento, com. Nesse evento tinha 35 equipes diferentes. Cara, se você soubesse o tipo de mensagem que eu recebo durante o percurso, que são 3 meses fazendo o evento. Cara, as mensagens. Você tem um grupo já para facilitar. Você põe tudo no grupo, o cara pergunta no Em privado. privado. Tudo de novo. Aí imagina só para os caras assim: Ô meu irmão, eu coloquei no grupo, não vou te responder não. O cara fica putaço comigo. Nossa, cara arrogante. Só porque o cara é dono do evento, o cara se acha. Aí só que não, você fala lá, não, ó, eu falei no grupo, porém, eu vou também te responder aqui, assim, 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 Pra assado. na próxima ele. Aí vem outro cara, ô, mas apesar de, que dia? Eu coloquei no grupo, que era no sábado. Ó, eu mandei lá no grupo, mas vai ser assim. Por quê? Porque você tá lidando com pessoas, não adianta você querer impor uma coisa que vai fazer mal pra você mesmo, né? Porque se for impor pra pessoa, ó, é assim, assado, tem que ser assim, só no grupo. Se você não for no grupo, você não vai saber de informação nenhuma. Só que se essa pessoa não for no grupo, o que tá me prejudicando sou eu, porque chegar no final, no dia do evento, ele não sabe informação nenhuma, porque ele não foi no grupo, e eu, com a minha forma de pensar que eu acho que é o correto, eu falei, ó, no grupo ou não tem nada. Então, eu vou me estar prejudicando. Então, eu acho que você tem que pensar num giro, né, que gira, 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 vai bater de novo em você. Então não adianta eu querer brigar com o cara se no final que vai ser prejudicado vai ser eu também. É questão de humanidade, né, Lê? Porque eu pego um exemplo, né? Eu tive num evento lá É, e eu tive a oportunidade de conhecer muita gente, né? Eu poderia muito bem chegar lá e ficar só com a galera da Benassi sim, e fazer as fotos, fazer os vídeos, sim, mas não, eu fiz questão de falar com o máximo de pessoas possíveis, sim, porque eu gosto muito desse network. lógico, Cara, não importa o que você faça, você pode ser pedreiro, sim. você pode ser jogador de futebol, não importa. Eu sempre vou poder aprender com você. Uhum, Então, foi o que eu fiz. Eu falei com a galera, falei com o pessoal que perdeu a luta também, sim, agradeci pela atenção, fiz algumas entrevistas. Claro, tive a maior parte do tempo com o Satiro. sim. Pô, cara sensacional, um moleque humilde demais, além É. de lutar muito. Mas esse network é importante, seja onde você estiver, porque você vai estar sempre absorvendo alguma coisa importante. Então, essa questão dessa humildade eu acho fundamental. Sim, tem que ter, tem que ter. E esse convívio com pessoas, eu gosto muito, né? E principalmente as pessoas muito diferentes, né? Eu acho que é muito, muito louco isso, porque você fala com um professor que é muito acelerado, que é doidão, e outro que é paz e amor, que não sabe nem o que tá fazendo lá direito. Então, assim, você tem que saber lidar com todo mundo. Então, isso você vai criando uma casca que você vai assim, meu, tiro isso de letra, E entendeu? não tem como fugir, né, Ale? Porque eu vejo gente falando assim, não, porque eu vou trabalhar com cachorro.
Vou trabalhar com pet shop, porque eu não gosto de lidar com as pessoas. Não tem jeito, meu. Você vai ter que falar com o dono do cachorro. Foi. Então, acho que ninguém vive sozinho. Acho que tem que socializar, tem que trocar informação. É muito doar e receber. Então, isso aí é fundamental na vida da gente, né? Sim, se não for, se você pensar diferente, se você quiser achar que você vai ser revolucionário e impor suas ideias e assim vai construir um novo mundo, você vai só sofrer a vida inteira sofrendo. Alex, você prefere treinar? Qual que é a sua preferência? Você prefere treinar um atleta profissional para preparar ele realmente para lutar, ou você gosta de trabalhar mais com uma pessoa que é iniciante? Ah, profissional. Profissional? Ah, eu adoro gritar com profissional. É, Mandar tomar naquele lugar, filho de uma égua. Ai, porra, é muito mais gostoso. É, porque na verdade, assim, como eu fui atleta a vida inteira, eu cobro a pessoa como eu me cobrava pra lutar. legal. Então é da hora, É é jogar nos gostoso. extremos, E né? outra coisa, o cara não vai chorar. Se você dá um grito com um iniciante, ele vai embora chorando e te processa. Verdade. Então, assim, eu. Verdade. E assim, e fora, eu gosto muito daquela coisa de objetivo, né? Você pegou um cara profissional, você vai fazer um camp com o cara, vai lutar daqui a um mês. Hum. Aí tem um resultado no final. Né? Eu sempre treinei com objetivo, não gostei de treinar por treinar. Por isso que eu sempre tinha luta marcada. Porque eu não gostava de treinar só por treinar. Eu tava treinando aqui por treinar. Não, eu ia correr atrás das minhas lutas, lutava aqui, aí daqui uma semana de descanso, marcava outra luta, porque eu gostava de estar treinando para lutar. Então, quando você pega um atleta, aí é diferente, É é diferente. gostoso. Quem me vê dando uma aula dentro da academia, quem vê eu dando uma aula de domingo, que é os atletas, é muito diferente. Aí a gente É mais grita, berra. prazeroso. Muito É mais. legal, cara. Eu É gosto. legal. Não que eu gosto de ver o pessoal sofrendo, né? Mas eu gosto porque. é, é, e assim, e você separa o joio do trigo. Porque tem os caras que falam assim, eu quero ser atleta. Tá bom, vem domingo aí. Primeiro peteleco que toma, não volta nunca mais. Ah, preciso Não, pensando bem, vou ficar só para emagrecer já mesmo. começa a parte física, né? A parte física já é mais Exatamente. puxada, né, cara? Exatamente. Por exemplo, atleta de academia, aluno de academia não vai correr na rua, muito difícil. Atleta, a primeira coisa que ele faz no domingo é sair para correr 5 km, que é pouco, mas que para quem não está acostumado já quer, já desiste ali já. Ali, com relação vamos falar mais a parte da promotoria, né? Questão de Sim, promoção de lutas, que é o momento que você está vivendo hoje, né? sim. Para você, é uma realização ou é uma coisa que simplesmente aconteceu? Você tinha esse planejamento de chegar até aqui ou foi uma coisa que foi acontecendo e apareceu para você e você está aproveitando agora? Não, tinha planejamento. Eu comecei um evento pequeno, como todos os eventos, dentro de uma quadra, sem iluminação, sem nada, só o ringue mesmo, como é os eventos amadores, a maioria por aí. E eu vou tentando cada edição evoluir um pouco o evento, né? Aí eu coloquei um pouco de iluminação, coloquei um espaço para os atletas aquecerem, para eles não ficar se aquecendo dentro do banheiro, que eu odiava isso e não quero que os atletas do meu evento passem por isso. Até achar uma casa que me trouxesse muito próximo, ou na verdade toda uma estrutura profissional, que é com a telão em cima, com iluminação, que é a casa que a gente faz hoje o evento. E isso aqui não chegou ainda no meu objetivo. Eu tenho um objetivo maior ainda do evento. Se Deus quiser, logo mais a gente vai tá chegando nesse objetivo principal. O que falta hoje para esse objetivo principal? Apoio. Eu fiz meu evento agora, última edição, praticamente sem apoio, né? Teve apoio de 3 marcas, né? De alunos meus que são microempresários, que me ajudam. Mas a gente precisa de um apoio master, aquele apoio que você chega assim, puta, eu te dou 25% do evento, né? Porque sem patrocinador, o que paga o evento é o público. Ah, Então, se é, eu não tenho público, como eu vou pagar o evento? Então, é complicado. É o que eu falo até pros treinadores. Assim, gente, vocês precisam trazer público para poder ter o evento, porque senão não tem como pagar o evento. Próxima edição não vai ter mais. E assim, às vezes a pessoa chega no evento lá, vê, nossa, cheio, o Benassi tá ficando rico. Cara, na segunda-feira tá dando aula de manhã, 7 horas da manhã. Hoje passei o dia inteiro dando aula. Então, assim, eu não vivo do meu evento. Eu vivo das minhas aulas de personal. Né? Eu faço o evento hoje porque eu gosto, porque eu quero dar oportunidade para essa molecada se aparecer no evento que dê uma estrutura para ele bacana. Porque, lógico, o atleta, quando se vende numa estrutura dessa, fala assim, pô, esse atleta deve ser bom, porque tá lutando num evento desse, sim. entendeu? É uma coisa que caminha junto. Então, esse é o meu objetivo. Mas ganhar dinheiro com o evento? Não ganho.
entendeu? Mas eu tento fazer o melhor possível. Então é uma coisa que foi construindo. Meu objetivo do final do principal Super Fighters é um dia ter ele televisionado. Esse é o meu objetivo. Legal, É o meu legal. objetivo. E eu sei que vou conseguir. Vai dar certo. Porque existe uma coisa que eu acho que é assim, só vai que é a lei da atração, que é. Mas, graças a Deus, na minha vida, tudo que eu pensei deu certo. Tudo que eu pensei, eu consegui. Como eu falei, da minha prótese, daqui a 5 meses eu vou estar lutando. Tava lutando. E lá atrás, quando eu lutava, eu falei assim, eu vou lutar. Um dia que eu lutar e ganhar, eu paro. Porque é muito doido. Karatê, Kokushin, você sai arrebentado. Karatê, Kokushin, você luta num domingo, você passa a semana inteira se recuperando. Porque você faz num dia 10 lutas. Caraca. E eu falei assim, quando o dia que eu tiver uma luta televisionada, eu paro. Tive. O dia que eu for campeão numa luta televisionada, eu paro. Tive. Então, assim, eu acho que é isso. Você sempre pensar naquilo e uma hora isso vai se materializar. Eu penso assim. Acho que ninguém faz nada sendo que o resultado final seja uma coisa que no final também tem a questão lucrativa. Só que é muito importante a gente ter na nossa cabeça que a nossa vida é uma só, cara. É. Se a gente começar a fazer as coisas por fazer, a gente não vai ser feliz nunca. Eu acho que a gente tem que ter propósito. E aí eu pergunto pra vocês que estão assistindo aí, qual foi a última vez que vocês quiseram, de fato, desejaram uma coisa? Aí vocês começam a pensar em que vida que vocês estão levando. Vocês estão vivendo por viver ou vocês estão vivendo por alguma coisa? Vocês têm um propósito de vida? Você quer ser professor? Você quer ser jogador de futebol? Você quer montar um podcast? Você quer chamar os melhores para estar aqui com você? Para mim é uma realização. O que eu tô fazendo hoje aqui, tive muito mais gasto do que lucro. Que retorno, né? Mas eu tô fazendo uma coisa que eu amo, que é falar de esporte, de falar com as pessoas que são referências no esporte. Então isso Sim. me deixa muito feliz. Eu tenho noção que o trabalho que eu tô fazendo, eu falo trabalho porque para mim é uma coisa que tá rendendo para as pessoas que estão assistindo. Então eu procuro fazer o máximo para ajudar o próximo, Sim. para fazer a diferença na vida de alguém. Entendeu? Não importa quem está assistindo, não importa quem acredita no que eu tô falando, mas se eu fizer a diferença na vida das pessoas que estão lá, para mim vai ser sensacional. Assim como o esporte é importante. Então, a gente poder divulgar o esporte, poder mostrar que isso é o diferencial na vida das pessoas e pode salvar vidas, como salva muitas vidas todos os dias, é aí que a gente vai começar a se tocar, que a gente está falando de coisas gloriosas, que é a questão da nossa promoção do Você esporte. colocou um ponto de salvar vidas, uma coisa que eu fico indignado até hoje. Não ter artes marciais nas escolas, cara. Eu acho isso um crime. Porque, assim, tanto de coisas boas que artes marciais traz para uma criança, né? E você colocar, se limitar, né? Eu vou colocar se limitar. Impor judô na escola particular, porque na escola Sim. pública nem judô tem. Né? Eu falo porque minha filha estuda e na escola dela tem judô. Ok, ótimo. Mas é muito mais amplo que isso. Você podia colocar uma grade de artes marciais na escola para a criança escolher qual que ela quer fazer. Entendeu? Então, assim, eu acho que artes marciais agrega muito a parte intelectual da criança, a parte de respeito. Excelente. Tem pai que chega em mim e fala assim: Ô mestre, fala com o Pedro, porque ele tá brigando com a irmã dele. E a gente fala e ele não ouve. Falei com o Pedro. Tô falando Pedro aqui, que não é o Pedro, né? Falei com o Pedro. Aí eu perguntei depois de 15 dias pra mãe. E aí ele brigou com ela? Não, nunca mais brigou. Então, assim, o respeito, às vezes, transcende o tatame. É mentalidade, né, Ale? Então, assim, eu acho que se você leva isso pra uma escola, né? Eu tenho amigos meus que estão na Arábia fazendo, dando aula de jiu-jitsu. E lá, o sheik obrigou em todas as partições públicas lá, seja de educação e seja de segurança, ter o jiu-jitsu. Então, todas as escolas lá têm jiu-jitsu, todas as partes de defesa lá, de exército, essas partes, tudo tem jiu-jitsu. Tanto que migrou um monte de brasileiro para lá pra poder dar aula de jiu-jitsu. Então, eu acho que aqui tinha que ser mais ou menos isso. Falar assim, pô, vamos pegar artes marciais aí, vamos colocar nas escolas públicas, né? Vamos colocar, sabe? Porque eu vejo muito assim, não são todos, mas a educação física na escola. O cara joga a bola pra cima e, ô, vamos lá, Quando tem. oba-oba, quando tem. Quando tem. Corre pra lá, vocês querem fazer aula de quê? Cara, pega a educação física e coloca um dia a parte de educação física, a parte motora que tem que ser feita, no outro dia põe artes marciais.
sabe? Não sei, eu acho que talvez é uma coisa tão, com benefício tão grande, um leque tão grande assim, uma amplitude tão grande que talvez, infelizmente, nenhum vereador, nenhum prefeito, ninguém ainda se percebeu fazer um decreto ou algo que implante nas escolas artes Na marciais. verdade, Ale, acho que a gente tem muitas dificuldades. Não vou nem chegar nessa questão de arte marcial, né? Artes marciais, o estudo da questão para a pessoa, a criança que está ali, aprender a administrar o dinheiro, a educação financeira. Tem É, muita coisa que, infelizmente, vai demorar para chegar, porque existe uma cartilha, né, das escolas que o pessoal não desgruda disso. Então, eu acho que enquanto o país não se ligar de que a gente tem que investir nas crianças, não vai mudar, né? Então, é igual você falar, eu sou contra ou sou a favor de cotas raciais, ou cotas relacionadas à questão de pobreza ou não. Cara, vamos ajudar, vamos, mas eu acho que enquanto a gente não entender que a raiz do negócio é lá no começo, não não, vai acontecer, não vai, as coisas não vão girar. Então, exatamente. infelizmente, é isso. A questão de educação física, a questão de artes marciais, eu vou mais longe até, não é nem só escola, até nas repartições públicas também, polícia militar, É, exército, tinha que ter a obrigação de fazer educação física relacionada a artes marciais, é como eu falo, as artes marciais não ensinam a você bater nas pessoas, ela ensina a você não precisar bater, a você exatamente. respeitar e você saber que você pode fazer o que você quiser e no momento que você quiser. E É, você vê se compensa ou se não compensa você fazer. E a exatamente. partir do momento que você tem controle do seu corpo e do seu controle mental, você não faz merda na rua. É, Então, assim, enquanto o governo, o Estado não se ligar que a gente tem que olhar mais é. adiante, não vai acontecer. Vai É, ficar nessa mazela. infelizmente é isso. Eu acho que deveria alguém olhar para essa parte, mas infelizmente, e até às vezes entra até algum político que é da nossa, nossa parte das artes marciais, só que não se aplica tenta, né, colocar uma lei dessa, que eu acho que abriria um leque muito grande aí, até de trabalho mesmo para nós professores, né? Sim, sim. Bacana, bacana. E a gente falando de esporte, a gente nunca vai deixar muito claro, né? Essa nossa vontade, né? Porque se a gente fosse falar, a gente ia falar só de esporte. Sim, Mas existem várias coisas, né? Que o país realmente ele é carente, né? Então, nas coisas básicas ele já é carente. sim, Agora vamos falar um pouco de UFC. Você acompanha muito o UFC, Ole? acompanho. Eu já Viu acompanhei a. mais, na época do Anderson É. Silva eu acompanhava mais, que eu sou fã dele. Hoje, pouco menos. O que você achou da Ah, volta do Jones aí, cara? acompanhei muito o Alex. O Alex eu acompanho. Ah, Alex Poatan é fora da curva. Cara, o John Jones eu tinha certeza que ele ia ganhar, até na academia lá, que eu tinha ter feito um bolão, porque eu tinha ganho sozinho, porque ninguém achava que ele ia ganhar. Sério? A maioria achava que não. Até o Rafa falou que não, né? Eu acho que o Rafa até falou que achava que que ele ia ganhar por causa do ritmo de luta, ele falou. Mas, assim, pra mim ele é. Cara, eu acho que assim. Nasce pessoas, eu Uhum. acho, acho que com destino já feito assim e ela consegue achar. Na verdade, tem pessoas que acham que nasce e tenta procurar qual é o seu objetivo de vida, tenta achar. Passa a Tem vida gente que inteira já e não se acha. encontra E facilmente, tem né? um cara que já acha rápido. Então, o Joe Jones é um desse. O É. Anderson Silva era um desse. Como eu acho que o Alex é um desse. Entendeu? Que achou ali, ele nasceu para aquilo, para ser lutador e vai ser campeão. Então, o Joe Jones é muito difícil. Eu acho que alguém tirar esse reinado dele, eu acho que ele vai defender até ele se aposentar esse cinturão dele. Eu acho que é muito difícil alguém tirar esse cinturão dele. Não vejo Aí, ninguém na para tirar esse verdade, cinturão. na verdade eu também achei não que o Gandhi fosse vencer, mas eu achei que ia ser uma luta mais competitiva. Aham. Mas se você for fazer uma observação, parâmetro, questão de experiência, realmente o Jones deixa muito para longe o Gani. O Gani é um excelente atleta, um cara muito técnico, tem uma trocação diferenciada, talvez a melhor da categoria. É. Porém, não só de técnica vive o atleta. O atleta tem que ter a questão psicológica, tem que ter E experiência, no psicológico, né? cara, eu acho que tem atleta que, queira ou não, por mais ninguém vai falar isso, não fala. Mas entra com medo do cara, cara. Quem entrar O com o John respeito, né? Jones, Muito já vai respeito. entrar. A gente usa a palavra respeito pra ficar mais bonito. Mas entra com É, medo do cara, fala assim, é. caralho, mano. Aí o cara dá uma bordoada e fala, puta, o cara é forte É mesmo, de isso verdade. mesmo, né? Ferrou. É isso mesmo, é o Mas que eu é isso. achava. Entendeu? Então é isso, cara. Quando o cara nasceu pra ser campeão, muito difícil tirar do cara. O Gandhi Muito foi muito difícil. passivo, muito passivo. Inclusive, É. Então, isso é você vai poder falar respeito. melhor que eu isso. É, Ele foi tão passivo, né, que ele foi meio apático. Tecnicamente ele estava bem. Inclusive ele conseguiu duas posições ali que ele não aproveitou. é.
Jones entrou, tentou golpear e ele conseguiu sair. Ele fez a finta, ele tinha a condição de dar o chute, o high kick, low kick, ele não fez. Então a gente observa que o respeito é muito grande, É né? medo de errar, na verdade, né? Eu acho que Mas, assim, mas o que que aconteceu? Justamente no momento que não deveria errar, ele errou. E aí que o Jones conseguiu cinturar e fazer o que e fez. na verdade eu acho que quando o cara sobe pra lutar, e uma frase que eu falo, quem tem medo de perder não merece ganhar. Então, pra mim, o atleta quando entra com o John Jones, ele já entra com medo de perder. Puta, vou perder, mas eu quero perder sem tomar nocaute. É pelo menos isso, entendeu? Então, Aí não ele vai já não longe. merece ganhar, cara. É, Não vai, não se não vai expõe, ganhar. não se expõe. Entendeu? Então, assim, o dia que John Jones achar um cara que fala assim, vou peitar esse cara, vou de igual a igual, beleza. Mas eu acho muito difícil a categoria. O que mais deu trabalho, porque deu trabalho pra ele foi. Não vou nem falar em Dominique Reis, porque na verdade contra o Dominique Reis ele lutou mal. O Marreta tem muita Ah, vontade, só que eu acho que tecnicamente não dava pra ele, é, né? Ele lascou os dois joelhos dele naquela luta lá, sim, foi. mas foi uma luta bem bacana de se Então, assistir, mas né? o que eu acho? O Marreta deu o máximo dele Sim, e o Jones deu nem metade nem dele e foi metade. muito pau a pau a luta. Então, assim, pra você ver tecnicamente como é muito E, diferenciado, cara. e você vê também que o Jones, ele consegue atuar na área onde você é melhor. Ah, É, você é bom trocador, ele vai na trocação com você, cara. Então, assim, ele tem uma personalidade muito forte, cara. Muito forte. A sim, questão do Marreta, pô, o Marreta fez a luta da vida dele. Depois que o exatamente. Marreta fez a luta, voltou, cara, e morreu o É cara, aquilo, meu. eu vou dar tudo, vou dar tudo, vou dar tudo. O meu tudo não tá sendo suficiente agora. E o Jones fez o quê? Uma luta de segurança. Pontuou, pontuou. Exatamente, exatamente, entendeu? Então, é aquilo. Ele é um cara diferenciado, né? Assim como o Alex é, como o Anderson Silva foi. Então, esses caras diferenciados, cara, passa tirar só. Aconteceu com o Anderson. O Anderson foi um acidente, depois quebrou a perna. Então, assim, foi situações que foi trazendo ele pro final da carreira dele. É, Mas nada paga da trajetória dele, que foi. Puta, Anderson Silva, fora da curva. é um cara que eu sou fã mesmo, assim. Mas eu acho que esses caras nasceram pra isso. Então é muito difícil tirar isso O dele. Anderson Silva não é só. Assim, o Anderson Silva tem várias pontas, né? Não é só o resultado, o artista marcial que ele Sim, representa, né, cara? Então isso sim. é. A gente vê as lutas dele desde do Griffin lá, quando Ah, que do ele fez Griffith, aquela proeza lá, até Griffith. as últimas lutas dele, você vê que ele faz porque ele gosta, ele tem É, essa atratividade porque tecnicamente, intelectualmente, ele come a luta, sim. ele respira, né? E logo, pelo que eu vejo, assim, no Instagram dele, logo mais o filho dele vai estar lutando, né? Ele treina muito o filho, Ele tem os dois, dois né? filhos Os dele. dois meninos estão nessa mesma pegada aí. Acho que daqui uns 10 anos eles estão apotando no UFC. É porque assim, né? A vida é muito assim, né? Às vezes você tem talento e tal, mas quando você tem um direcionamento, É as coisas ficam diferente. mais É tranquilas, diferente. né? Tem muito. Na academia mesmo você vê muito cara de talento que não tem vontade. Tem um professor meu que eu falo pra ele assim: meu, você tem muito talento. Você podia estar nos melhores, nos melhores eventos, mas e a vontade? Não E a treina, vontade? né? Não treina Então, como deveria, não tem aí não afinco. tem, eu falei assim, não tem como. O cara chega e me fala assim: ô Benassi, tem um evento X para poder trazer um atleta. Eu olhar pro cara e falar assim: ó, eu vou colocar você pra lutar. Você não tá treinando como você deveria treinar. Então, vai ser pior pra você, que você vai lá perder, então não vou. E tem muita atleta que sobe pra cabeça, né? Ele começa a realmente ver que ele tem esse diferencial. Às vezes o cara tem essa habilidade e aí ele começa a achar que ele começa a pôr o salto alto, né? Ah, cara, tem atleta, tem cara de academia aí que faz uma luta, já não quer nem pagar mensalidade, mas acha que o professor tem que levar a bolsa dele pra... Cara, tipo assim, eu nunca levei bolsa de atleta meu pra evento. Já começa por aí, que eu não sou carregador de bolsa. Segundo que assim, eu já dei bolsa pra atleta já, não faço mais. É. Pra mim, atleta pra ter bolsa na minha academia, chegou profissional, Satiro, por exemplo, não paga mensalidade. Mas um atleta que tá no amador, com o amador, vou te dar porque, cara, você defende o nome da minha equipe porque você quer. O meu estado financeiro não vai mudar em nada você lutando ou não lutando. Tá O mais nome da minha ajudando, né? equipe não vai mudar em nada você lutando ou não lutando. Então, assim, se você quer isso, você quer ser campeão, então bora, tô aqui para te ajudar. Mas não ache que eu dependo de você, porque ao contrário, você que depende dos meus conhecimentos. Então, Perfeito. esse conhecimento que eu vou te passar não tem preço, né? Não existe preço. E eu falo para os atletas assim: imagina se todo mundo que for lutar numa academia que tem 50 alunos, tem 10 que é atleta. Esses 10 atletas
não vou pagar mensalidade. Sabe o que vai acontecer? Vai fechar a academia, porque eu sou professor, não tenho condições de pagar aluguel, porque faz falta. Isso é E você logística, vai né? lutar, e você vai treinar onde? É logística pura, né, cara? Exatamente, Né? você vai Tem que treinar ser. onde? Porque se você não valorizar o espaço que você tem para treinar e falar assim, pô, professor, vamos cuidar daqui, não vou pagar mensalidade porque tem que pagar aluguel daqui, você não está enriquecendo o seu professor, meu. Você está simplesmente pagando o espaço que você treina. E aí, justamente nesse momento que o lutador começa de fato a crescer e a se mostrar, talvez esse seja o momento mais importante para ele retribuir tudo que ele aprendeu e tudo que a escola Ah. representou para ele, né? É, porque hoje em dia a impressão que dá parece que o professor faz uma obrigação ensinar. Porque o cara fez uma, duas lutas, o cara já quer ter um tratamento diferenciado. E continua sendo aluno, pô. Você continua sabendo menos que eu. Só que o atleta quer ser diferente. Não, cara, se você não consegue administrar você como pessoa no amador, imagina se você virar profissional. Se é profissional, você vai querer chegar aqui e dar aula no meu lugar aqui na frente. Né? Olha, você também treinou, graduado em jiu-jitsu também? Não, Ou eu você... fiz jiu-jitsu, eu fiz muito submission para lutar MMA. Né? Eu lutei, graças a Deus, lutei eventos grandes assim no Brasil. Lutei o Shotô, lutei Chutou? O Jungle Legal. Fight, né? Lutei na Argentina, MMA. Então, assim, lutei poucas lutas, porque eu fui num treino, né, de MMA e eu tive a mesma lesão que o Neymar teve. Eu quebrei uma alça de uma vértebra vazia no treino. Então, assim, eu não conseguia nem. Para espirrar, eu tinha que ficar de cócoras. Porque se eu espirrasse em pé, eu caía de bunda no Nossa chão, senhora. porque quebrou uma alça, só que não tem como mobilizar. O médico falou assim: ó, ou você. Tempo ao tempo. É o tempo ao tempo. Então, passei um ano sem treinar, sem lutar, por causa dessa alcinha da vértebra que quebrou no treino. Aí eu parei de treinar MMA por conta disso. Falei assim: meu, ou eu me continuo dedicando na trocação, nos eventos de trocação, que eu tô indo bem, eu tava bem no WGP, nos eventos rodando. Ou eu vou para MMA e tento novamente, mas assim, com o risco de machucar novamente, porque a parte de chão machuca muito. Principalmente quando você tá aprendendo, né? Você é Torção, né? meio sem coordenação. Mas assim, eu fiz muito submission, fiz com a motoquinha que tá na Arábia hoje. Fiz muito chão. Assim, não sou um expert, mas também eu sei dar minhas chaves ali, eu consigo me virar. Não, mas a gente vai se virando mesmo. Eu tava observando aí que você tem a sua parceira aí como o seu braço direito. Eu acho muito Sei. importante, queria inclusive parabenizar o casal Sim. por estar junto, porque só a gente sabe o quanto é importante as pessoas estarem juntas. Inclusive, eu quero agradecer a minha esposa, a Ada. Eu sempre gosto de comentar isso, gosto de Uhum. agradecer. Porque a família é a base de tudo, né? A Sei. minha filha também, filha Pérola, a Ada. Eu agradeço muito por elas estarem sempre comigo. Não estão aqui hoje presente por alguns motivos aí, mas estão Sei. sempre com a gente. E eu vejo vocês também junto. Uhum. Eu fico muito feliz em saber que vocês estão sempre na mesma caminhada, né? É como ler um livro, né? Vocês estão lendo o livro, você tem que ler a mesma página. Então, Sei. eu fico muito feliz por isso. Eu também agradeço. Ela tá sempre do meu lado aí, fazendo minha assessora. É engraçado que elas sabem das nossas agendas mais do que a gente, Sim, né? Que a gente, exatamente. nossa senhora. Então, eu acho que é isso. Eu acho que quando você acha uma companheira que realmente fala a mesma língua sua, eu acho que isso é fundamental se valorizar isso, né? Porque se realmente cada um puxar a corda para um lado, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que cada um puxar e ir com a mesma direção, né? E também tem minha filha, que, que eu amo demais, né? E, e eu acho que é isso. Eu acho que uma família, eu acho que se resume nisso. E você tá os dois olhando pro mesmo lado, pro mesmo local. E assim, porra, a Daniele é forte série. Se eu tiver que parar no boteco comer uma marmitex lá comer junto comigo, se parar num restaurante sete estrelas, ela sabe se colocar lá dentro. Então, acho que é isso. Acho que tá do seu lado não é só na vitória, né? Na derrota Todos os também, momentos. porque na verdade a nossa vida é isso, é um constante sobe e desce ao mesmo tempo. Mas esse sobe e desce é o que eu falo, é como uma pulsação, né, do coração, né? Enquanto a nossa vida estiver subindo e descendo, sinal que a gente tá vivo. O ruim é quando a vida começar a andar linha reta. Aí a gente É, morreu, aí já era. perfeito, muito É. bom, muito bom. Mas é isso. Tem algum agradecimento aí? Você queria lembrar alguma coisa Cara, eu antes queria de agradecer, encerrar? aproveitar, agradecer aqueles que me patrocinam, que apoiam o Super Fighters, né? Então, eu queria agradecer às empresas que apoiaram o nosso evento lá, a ACS Embalagens, a Javali,
a Real Stamp, que faz o nosso fardamento, nosso uniforme, Perfeito. a Transição, né, empresa de logística. Então, são empresas de alunos nossos que apoiam o nosso evento, né? Então, a gente está à busca de uma grande empresa que entenda que fala assim, a gente vai ter retorno, né, com investimento alto no seu evento, vai. O retorno vai ser, você vai estar patrocinando 90 atletas que pode um dia chegar no UFC, né? Então, Potencial, né? se não for assim, é porque é muito fácil você chegar num cara que já está quase no UFC ou no UFC e falar assim, posso te patrocinar? Posso pôr minha marca com você? Mas por que você não vai lá atrás, lá onde tem um evento que tem 90 atletas lutando, todo dia trabalhando, estudando, Garimpar, né? e patrocinar esse evento? Porque nesse evento, você vai ter muito mais chances de 90 atletas ter um que tem esse potencial. Vamos colocar aqui, por exemplo, o Satiro, o menino do Clebão, o Matheus. Cara, são atletas assim, de altíssimo nível, que poderia estar num Glory, no evento de kickbox, por exemplo. Entendeu? Então, assim, precisa ter investimento nisso. Só que Perfeito. e as empresas entender que o investimento é no futuro, não naquele presente. Ele está investindo ali para ter um futuro nessas crianças, esses Perfeito. adolescentes, esse pessoal. Esses eventos aí são os eventos onde as pessoas garimpam, né? Que nem Sim, tem esses que você falou, tem o Ar Muay Thai também, né? sim, Inclusive é o evento que o Vini vai lutar no domingo, o Vinícius isso, Malaguti. sim, Também tem a Flávia Miller e também tem o Sagat. Que sim. vocês tenham um excelente evento pra vocês aí no domingo, no Ar Muay Thai. O Vini vai defender acho que o cinturão dele. É. Tá que nem um foguete, moleque, ninguém segura. E vai pegar um cara experiente. É, O Dureza é um cara duro. Mas eu acho que ele ganha. Eu acho que ganha, ele né? ganha. Eu acho que ele ganha. Vamos pra cima. Por Ele ganha. impacto, tá sempre forte também nos eventos, né? Sempre chega Sim. com força, assim como a Ah, Benassi ah, chegou naquele dia, naquele evento lá. Vocês ganharam cinco lutas que vocês tiveram, vocês venceram, né? sim, Todas as lutas foram. sim, todas. Até brinquei com o Satiro e falei, Satiro, você é o Papa Cinturão, cara. Você acabou de ganhar o cinturão faz nem 30 dias, já vai emendou outro. E ele Essa tá que eu nessa sei. crescente Essa que aí, tem que controlar. tá querendo ir pro. Tá cogitando ir pro MMA, né? Tá nessa Ele tá trabalhando transição. na carreira dele para tentar galgar coisas grandes, né? Chegou no SFT, que é um evento de uma dimensão incrível, nacional e internacional. Ganhou o Tron do Super Fighters, que tem uma dimensão bacana aqui em São Paulo e no Brasil, né? Porque dito que, de vista que no meu evento tinha equipes da Bahia, Rio de Janeiro, Minas Gerais, então tem uma repercussão fora também. E agora a gente tem uma reunião agora nesse fim de semana para tentar ver o que a gente vai fazer a melhor forma, porque assim, a gente sabe também que a carreira do atleta é curta. Não dá para Sim, esperar muito, porque as coisas passam e você fica esperando o trem passar, o ônibus parar e ele não para às vezes, tem que pegar ele pelo rabo. Então é legal. aquilo, a gente tem que correr atrás e pensar no que é melhor para o atleta, né? Legal. Pra quem não tem o Instagram do Alessandro Benassi, né? Da academia, passa pro pessoal aí o seu contato, O olha aí. meu, o meu pessoal é Ale Benassi, Benassi, Benacci, né, para quem gosta de uma literatura correta, Benatti, mas eu não falo Benatti porque Sou italiano, né? a pessoa fala assim, nossa, se acha? Não, é Benatti, o correto é falar Benatti, mas eu falo Benassi, porque é assim que todo mundo me conhece. Então, ele é Benassi, o da equipe nossa tá como Associação Benassi Fight Club, não, Benassi Fight Club, né, também, Legal. BNACCI, e tem o do Super Fighters, que é Super Fighters, Super Fighters, Perfeito. Kickbox K1, tá? Porque a gente fala Super Fight, não é Super Fight, é Super Fighters, Super Lutadores, Perfeito. Kickbox K1. Não, legal, legal. Sigam muito esse perfil aí. Tem muita coisa a mostrar pra vocês aí, tá bom? A gente tá sempre junto. MMA Polêmico tá sempre junto com vocês. E vai estar bem, tá? Sempre que possível, sempre que, enquanto a gente for bem-vindo, a gente vai estar junto com vocês aí pra Sim. dar aquela Pode ficar fortalecida. tranquilo que assim, o Super Fighters, por exemplo, tá, porta sempre aberta para você. A próxima edição nossa, dia 4/6, eu ia falar Mais uma 6/6, edição. 4/6.
Então, contamos com você lá, fazer a cobertura Perfeito. lá, fazer uma matéria lá com o pessoal lá, bem bacana. A gente vai estar lá, sim, com certeza. E já de antemão a gente agradece aí a oportunidade. E vamos para as cabeças, né? Vamos para cima, Vamos. como eu falo, É isso, porque é para frente que se anda, né, meu parceiro? exatamente. Ale, eu queria agradecer aí pela sua presença. Cara, eu tô muito feliz com você aqui. É uma realização. Eu consegui manter o nível de convidados aqui no podcast. É apenas a segunda edição. E nas próximas vamos continuar mantendo essa qualidade. Ah, Tá bom? eu que agradeço o convite e, cara, eu desejo para você a maior sorte do mundo, né? Eu acho que, como falar, tudo que começa é mais difícil, mas eu acho que é, o gosto da vitória no final, acho que ela vem com mais requinte, né? Eu acho que eu falo pro Perfeito. pessoal, eu falo assim, na minha carreira eu comecei perdendo. Primeira luta minha de karatê eu perdi. E eu falei assim, vou treinar até ganhar. Perdi mais uma. Depois disso eu comecei a ganhar, ganhar. E quando vem a vitória, cara, é absurdo. Então, assim, a gente tem que pensar sempre na derrota, lá na frente, e no trabalho. E quando a gente começa algo novo, tem que pensar, a vitória vai vir. E às vezes a vitória é simples, a vitória é hoje. A gente ter realizado esse podcast é uma vitória. Então, a gente não precisa pensar o tempo inteiro grande, né? Como eu falo no meu evento, eu falo assim, eu tenho o sonho, eu tenho o objetivo de fazer televisionado. Mas só de ter realizado ele na semana passada, para mim já é uma vitória. Perfeito. Porque é o trabalho que está ali, está sendo posto em prática e visível para todo mundo. E isso que você está fazendo aqui, você está pondo em prática e mostrando para todo mundo. Então, isso é uma vitória. Então, diz a Bíblia, né? Você festeje qualquer tipo de vitória, qualquer coisa que você conquiste. Então, a gente festeja isso aqui também. Perfeito, Ale. E é isso, cara. Obrigado pela parceria. E fica essa mensagem também, né? A gente valorizar as pessoas que estão com a gente no dia de chuva, né? Porque no dia de sol a praia sempre tá cheia. É, Então a gente tem que estar junto com quem tá com a gente, que tá comendo o sem, osso, para quando chegar na hora, a parte do filé, a gente tá todo lógico. mundo junto, né? Isso é bacana. Sem dúvida. Ale, obrigado. Deus Eu abençoe que você, a agradeço. sua equipe. Eu Que a agradeço. gente tenha outros eventos, outros podcasts aí. Sim, A gente vai trazer alguns campeões aí. Vamos ver se a gente consegue trazer o Satiro sim. para trocar uma ideia com a gente. Bora. E vamos planejar, tá bom, cara? Eu Pode deixar. agradeço de coração Obrigado, pela tá? parceria. E é isso aí, galera. Obrigado pela paciência, pela sua, sua atenção. E fiquem com Deus. Obrigado por tudo. E até a próxima, tá bom? MMA Polêmico. Os. Os.